Fazer contato com o integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros e também da coordenação do movimento SOS Brasil Soberano, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Como você está? Tudo bem? Tudo certo, né? Dentro do que é possível nesse cenário brasileiro, né? A gente sempre fala Tá aqui, tudo. Folena. Mas, inclusive, né, temos novas revelações agora ainda em relação à Lava Jato. Né? O Pegasus, que é aquele programa de espionagem israelense, teria despertado o interesse de procuradores da extinta Força Tarefa. Né? Mensagens ali no âmbito da Operação Spoofing mostra que eles chegaram ali a agendar reunião com representantes da empresa para adquirir esse software, e quem ainda não acompanhou, né, o que é esse software, que é uma ferramenta que permite invasões de celulares e computadores praticamente sem deixar rastros. Inclusive foi revelado na semana passada que diversas autoridades de todo o mundo teriam sido alvo desse programa, que é algo assim, Folena, que eu vejo é uma aberração. Mas como que você vê mais essa revelação em relação à extinta força-tarefa da Lava Jato, que ela teria interesse num programa que é absolutamente invasivo e ilegal? Primeiro, com relação ao Pegasus, realmente, como você falou, é assustador. É praticamente o fim da intimidade, né, da preservação da intimidade das pessoas em todo mundo, inclusive de autoridades. A presidenta Dilma já tinha sido vítima, né, de uma situação parecida com essa, a Angela Merkel também. Né, então, isso faz parte de toda uma conspiração patrocinada pelos Estados Unidos, em países como empresas israelenses que vendem esse produto. Então, é um mundo hoje em que nós, cidadãos, estamos entregues a toda a sorte. Com relação à Lava Jato, Glauco, é muito importante esse tema voltar. Primeiro, para dizer o seguinte: o Augusto Aras, que é o atual procurador-geral da República, em agosto do ano passado, né, já tinha manifestado que a força-tarefa da Lava Jato tinha mais informações do que todo o conjunto do Ministério Público Federal. Isso já era um absurdo. E o próprio Augusto Aras, naquela oportunidade, em agosto de 2020, disse que mais de 30 mil brasileiros tinham sido bisbilhotados pela Lava Jato sem que tivessem tomado qualquer conhecimento. Ou seja, foram operações totalmente clandestinas, ilegais, Glauco. Então, essa informação do Pegasus que eles queriam comprar, veja só, uma entidade do Estado brasileiro atuando de forma paralela ia comprar um equipamento espião. Espião com que dinheiro, Glauco? Exatamente com o dinheiro dos acordos de leniência. É aquela tal da história dos 10% da Petrobras, do acordo que a Petrobras firmou nos Estados Unidos e que a Lava Jato queria ficar com 2 bilhões de reais para fazer uma fundação. Tudo isso é muito escandaloso, né, e grave, porque isso viola a legislação brasileira, viola as normas do Ministério Público, e essa gente, Glauco, eu ainda não consigo entender, né, já tem diversos pareceres, inclusive eu fui um dos autores desse parecer, no Instituto dos Advogados Brasileiros, né, pedindo, apontando a responsabilização da Lava Jato. Está muito claro que eles praticaram, né, violações à legislação criminal, à legislação civil e administrativa. Eles têm que estar respondendo. Isso, na verdade, hoje, eles estão se mantendo escondidinhos, calados, para não responder. E com isso o tempo vai passando, a prescrição também. Então, é mais do que hora, Glauco, desses processos, dessas graves violações serem processadas e todos essa turma da Lava Jato, a começar por Sérgio Moro, Dallagnol e companhia, responderem por tudo que causaram ao Brasil. Não só com relação à intimidade das pessoas, como esse caso, né, da Pegasus está vindo agora, que nós estamos comentando que já desde o ano passado esse assunto está na ordem do dia, como também por todos os males causados, a violação à ordem democrática constitucional, a danos causados às empresas brasileiras, aos cidadãos brasileiros, sem contar, né, não precisa dizer, o caso do presidente Lula, que ficou preso indevidamente por mais de 580 dias. E diversos brasileiros foram processados, né, pessoas foram colocadas no canto, né, de uma forma muito estranha, para fazerem delações. Só para concluir, Glauco, eu queria dizer o seguinte: durante o período da ditadura militar, o SNI utilizava informações das pessoas, vasculhava, bisbilhotava a vida das pessoas e depois muitos desses agentes do antigo regime utilizaram para extorquir cidadãos brasileiros. Então, o que se passou da Lava Jato, né, é uma situação tenebrosa,
que faz lembrar um passado horrendo do Brasil. E essa gente não pode ficar impune, Glauco. E essa responsabilização é muito necessária, Folena, principalmente quando a gente verifica que não houve só aí pessoas sendo investigadas, né, de forma quase aleatória pela Lava Jato, mas também violação de sigilo de advogados, o que é muito, muito grave. Aí a gente remete também a outro fato, que foi um habeas corpus que chegou ali ao Supremo pedindo a suspeição do então juiz Sérgio Moro em 2013. Naquela ocasião houve o julgamento por parte de uma turma do STF, só o decano Celso de Mello, que ali naquela altura votou pela suspeição, dizendo, se referindo a fatos extremamente preocupantes, como monitoramento de advogados. A gente está falando disso de 2013. Não se fez nada ali e a coisa só foi crescendo. Por isso que é necessária essa responsabilização, Folena, para evitar que esse tipo de situação se torne algo corriqueiro no Brasil. O Glauco, o Supremo Tribunal Federal levou muito tempo para declarar Sérgio Moro e todas as práticas, não só do juiz Moro como suspeito, como também da Lava Jato por consequência. Mas não fizeram, Glauco, porque faziam parte também de um projeto conspiratório. Isso tem que ser dito, a gente não pode esquecer nem passar pano nisso. O que aconteceu no Brasil, né, de 2013, depois se aprofundando em 2016, fica muito claro que houve uma conspiração internacional junto com agentes internos no Brasil, agentes políticos e agentes das instituições, entre elas militares, como hoje já sabemos, está claro, revelado pelo próprio general Vilas Boas, por ele próprio confessado, como também por atuação do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ser passar em branco, porque o Supremo sabia disso. Inclusive, quem criou a mudança da jurisprudência para prisão em segunda instância foi o próprio Supremo Tribunal Federal, com uma decisão relatada pelo ex-ministro Teori Zavascki, que morreu de forma muito estranha, que depois apontou que quando Sérgio Moro invadiu o telefone do Palácio do Planalto, divulgando a conversa entre a ex-presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, entregando à TV Globo, o ministro Zavascki disse que aquilo foi ilegal, porque Sérgio Moro era completamente incompetente. O Supremo Tribunal Federal sabia de tudo, Glauco. Sabia de tudo. Lula foi preso indevidamente e depois o Supremo muda a jurisprudência para dizer que tem que preservar o óbvio, que está na Constituição, em todas as leis do mundo, respeitar a presunção de inocência. E mais adiante, vem declarar a suspeição de Moro. Quanto isso, o que aconteceu? Aconteceu que foi criado todo um estado de ódio na sociedade brasileira, direcionado contra o Partido dos Trabalhadores e seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, que o impediu de disputar a eleição de 2018, quando a própria ONU se manifestou que Lula tinha o direito político de disputar a eleição de 2018. E o TSE, na época, né, com votos do ministro Luiz Roberto Barroso, que estava lá e que dizia que tinha que ouvir as vozes das ruas, naquela oportunidade, né, deixaram por isso mesmo. O Lula não participou do processo eleitoral. E o que deu? Deu em Jair Bolsonaro. Então, se nós hoje estamos passando por essa tragédia fascista no país, isso tem que deixar claro, e Bolsonaro não tem como negar, porque se reuniu agora, inclusive, com uma neta de um ex-ministro do regime nazista na Alemanha, que é uma coisa incrível, né? A comunidade judaica, inclusive, se manifestou contrária a essa posição de Bolsonaro, ele, seu filho, os deputados que o apoiam. Então, esse caos que o Brasil vive hoje, do fascismo, é culpa dessa gente. Eles é que criaram isso, eles que rasgaram a Constituição de 88. Então, essa gente que eu me refiro são as instituições brasileiras, é o Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal. Então, agora a situação temos que ter a restauração da ordem constitucional, Glauco. Restabelecer a ordem, porque Jair Bolsonaro é isso que nós estamos vendo aí. É todo momento violação a tudo. E a Lava Jato, com Sérgio Moro, foram os principais patrocinadores de Jair Bolsonaro, inclusive favorecendo a eleição de Bolsonaro. Né, todos lembram o episódio da delação de Palocci, né, entregue por Sérgio Moro. Folena, eu acho que a gente teve um problema de áudio. Vamos verificar aqui. Eu não sei se você mutou o microfone. Vamos ver se agora a gente te escuta. Você me escuta, Folena? Alô, Folena?
Ainda não recuperamos o áudio aqui. Bom, a gente vai aqui para uma outra matéria e daqui a pouco a gente tenta finalizar com o Jorge Rubem Folena de Oliveira,